E aí, pessoal, questão de número 74 do capítulo 9. A bola B, que se move no sentido positivo de um eixo x com velocidade v, colide com a bola A inicialmente em repouso na origem. A e B têm massas diferentes. Após a colisão, B se move no sentido negativo de y com velocidade escalar v sobre 2. Qual é a orientação de A após a colisão? Bom, essa questão aqui ela é um pouco complexa, mas depois que você aplica as definições, principalmente na questão de decomposição de vetores, você chega no que é pedido no item A. Então, apesar de ser duas estrelas, ela não é tão difícil assim. Vamos a ela. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, a gente vai analisar a conservação do momento dessas duas partículas em colisão para o eixo x. Então, nós temos o seguinte. Pela conservação do momento, né, o somatório de todos os momentos lineares das partículas envolvidas, né, é igual à variação do momento linear total. Então, essa variação é igual à quantidade de movimentos da soma dessas partículas antes do evento menos, perdão, após o evento menos antes do evento. Então, como esse momento se conserva, então a variação é nula e nós temos aí a quantidade de movimento do somatório dessas partículas antes e após o evento são iguais. Nesse caso aqui, o evento é a colisão, então antes e após a colisão. Podemos abrir, né? São duas partículas, então temos apenas a soma de dois momentos lineares. Nesse caso aqui é para o eixo x. Nós temos o seguinte, a particular está inicialmente em repouso, então o momento linear dela antes da colisão é zero. E a partícula B se move apenas no eixo x antes da colisão. Então, nós temos aqui... Cadê? Então nós temos aqui, perdão pela demora que eu me confundi numa coisinha. Então nós temos aqui que o momento linear da partícula B após a colisão também é nulo, porque esse momento aqui, após a colisão, é a quantidade de movimento da partícula B no eixo x, porém o enunciado diz que ela só se movimenta no eixo y. Então nós não temos quantidade de movimento para a partícula B após a colisão e não temos quantidade de movimento para a partícula A antes da colisão. O que significa que a quantidade de movimento em x para a partícula A tem que ser igual à quantidade de movimento em x para a partícula B antes e após a colisão. Como a gente quer a orientação da nossa particular, né, a orientação da após a colisão, a gente vai isolar a componente x da velocidade da particular. Então, nós vamos ter aí, então, que a componente x da velocidade da particular é o quociente entre a massa de B sobre A vezes a velocidade de B. Que nesse caso aqui eu só substituí apenas para V, né? Porque lembre-se que a velocidade dela é V, simplesmente em termos de V. Então, está aqui MBV sobre MA. Para o eixo Y, nós vamos fazer a mesma relação. Então, a quantidade de movimento antes e após a colisão são as mesmas. Então, nós escrevemos os nossos momentos lineares para cada uma das partículas, né? Após a colisão e antes da colisão. Nesse caso aqui, para B, a quantidade de movimento vai ser negativa, né? Já que a gente está se orientando em termos de componentes de vetores. E como após a colisão B se movimenta no sentido negativo do eixo Y, então esse termo aqui tem que ser negativo para ajustar, né, ao problema que está sendo pedido, né? Então, para ficar de acordo com o nosso problema, né, com o que a gente vai observar. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte. No eixo Y, antes da colisão, todos esses termos aqui são nulos, porque a partícula B antes da colisão só se movimenta em x. Então, não há quantidade de movimento em y. Então, esse termo aqui é zero. E o de A também é zero, porque antes da colisão ela estava em repouso. Então, ela não tem quantidade de movimento nem em x nem em y antes da colisão. Então, esse termo é zero e esse termo também é zero. O que sobra, então, que a quantidade de movimento após a colisão para a partícula A e B são a mesma para o eixo Y. E levando em consideração que esse VBY Opa, perdão aqui. Caramba, que merda. Isso aqui não é zero, tá?
que eu escrevi errado. Esse aqui é o nosso VBY, né? Que está aqui logo abaixo dele, né? Que esse termo aqui foi zero. Então, essa velocidade de B após a colisão, ela é V sobre 2. Então, quando a gente isolar a componente y da velocidade da partícula A, vai ficar assim, VB, ou pelo amor de Deus, MBV sobre 2MA. Né? Então, porque a velocidade de B após a colisão é um meio da velocidade dele antes da colisão. Para aplicar a orientação, nós podemos usar o seguinte, tangente, né? Porque veja, como é que a gente vai saber o módulo do vetor? Bom, para aplicar o módulo do vetor é só raiz, né, da soma das componentes ao quadrado. Mas a gente não quer o módulo do vetor de A, a gente quer a orientação desse módulo. Então a gente sabe que o que? A orientação, né, a inclinação desse vetor vai ser o que? A tangente das componentes, né, dos catetos, que são as componentes. Se a gente considerar o nosso eixo de referência como sendo x, né, então a orientação vai ser em relação a ele, então a tangente vai ser cateto oposto sobre o adjacente, que o cateto oposto vai ser a componente y e o adjacente a componente x. Então nós vamos ter então tangente da componente y sobre a componente x, que é o cateto oposto sobre o adjacente. A gente sabe quem é cada um desses termos, substitui. Então, Vy, né, que é a nossa velocidade da partícula em y, é mBv sobre 2ma. E Vx é mBv sobre ma. Faz aí a multiplicação, a divisão de fração sobre fração. Então, vai ficar com essa cara aqui. A gente tem vários termos que o quociente vai dar 1. Então, nós temos mb sobre mb, v sobre v e ma sobre ma. Vai sobrar somente, então, 1 meio. E aí a gente faz arco cosseno de 1 meio, que dá 26,6 graus. Então, essa é a orientação da partícula A após a colisão. Dessa forma, podemos demonstrar aqui como é que a colisão ocorre. Então, nós temos então a nossa partícula B se movendo unicamente no eixo X, depois da colisão se move no eixo Y negativo, e A se move com a inclinação de 26,6 graus em relação ao eixo X. Na letra B, ele pede o seguinte: mostre que a velocidade de A não pode ser determinada a partir das informações dadas. Então, nós temos o seguinte: para determinar a velocidade de A, como nós temos as componentes, né, x e y da nossa velocidade de A, a gente aplica o módulo, né, da velocidade. Então, o módulo da velocidade de A é a raiz da soma das componentes ao quadrado. Nós temos os valores das componentes, que de x é mBv sobre ma, e de y é mBv sobre 2ma. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, a gente pode rearranjar aqui, né, colocar mb e ma em evidência, já que eles estão nos dois termos da soma. Então, nós temos mb sobre ma ao quadrado, que multiplica ali uma soma de fração de velocidades. Então, aplicando essa soma, nós vamos ter, então, 5v quadrado sobre 4. Né? Então, a gente extrai o mmc e fica dessa forma aqui, multiplicado pela razão de mb sobre ma elevado ao quadrado. Nós podemos tirar alguns desses termos de dentro da raiz, pois raiz de v quadrado é apenas v. Raiz de 4 é 2. Raiz de mb quadrado é apenas mb. E raiz de ma quadrado é apenas ma, ficando somente dentro da raiz o 5. Então, dessa forma, podemos escrever nossa expressão desse jeito aqui. A velocidade da partícula após a colisão é a raiz de 2 sobre a, sobre 2. Ai, meu Deus do céu. Raiz de 5 sobre 2, que multiplica o quociente entre mb sobre ma vezes v, né, que é a velocidade dada em termos de b. Então, nós temos uma expressão para a velocidade de A após a colisão, mas nós não podemos ir além disso, né? Nós não podemos obter informações para além disso, pois para que a gente tenha o valor escalar da velocidade de A,
a gente precisaria saber do valor das partículas, né, de B e A, bem como a velocidade ali que está em termos dela, né? Então, para além disso, a gente não consegue extrair mais nenhuma informação sobre a velocidade dessa partícula. Então, nós sabemos que ela está orientada em 26,6 graus em relação ao eixo x positivo e que essa velocidade depende do quociente entre a massa de A e de B vezes uma velocidade v. Então, está em termos desses valores. Não tendo esses valores, a gente deixa apenas em termos disso, o que mostra que, com as informações que nós temos aqui no enunciado, não tem como a gente descobrir o valor escalar da velocidade da partícula A. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio até aqui. Curtam, compartilhem. Se você é novo, se inscreva no canal. Façam tudo isso para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas que estão estudando física. Como sempre, no final do vídeo, crítica, dúvidas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.